Vamos falar um pouco sobre a teoria monetária, principalmente pela visão de Keynes e Friedman. O que é um monetarista? De acordo com a revista britânica The Economist, um monetarista é alguém que julga ser mais importante regular a oferta de moeda em uma economia do que influenciar outros instrumentos econômicos. A oferta de moeda é a influência dominante sobre a renda nominal. O nível de atividade econômica é determinado pela oferta de moeda. A visão geral é que as mudanças na oferta de moeda causam mudanças na renda nominal. Em longo prazo, a influência da moeda ocorre nos preços e em outros valores nominais, enquanto valores reais, por exemplo, produto e emprego, são determinados por fatores reais e não monetários. O produto e o emprego são influenciados por mudanças na oferta da moeda a curto prazo, enquanto os preços e salários não sofrem um ajuste completo. A instabilidade econômica é resultado de políticas econômicas governamentais. O governo causa essa instabilidade por permitir instabilidades no crescimento da oferta da moeda, que seria o principal determinante do nível da atividade econômica. Também podem desestabilizar a economia ao interferir nos mecanismos normais do ajuste do setor privado, como controles de preço e salário. Quem foi Keynes? O autor John Maynard Keynes nasceu em Cambridge em 1885. Filho de um economista, Keynes foi educado em um colégio em Eton, no King's College da Universidade de Cambridge. Em 1905, graduou-se em matemática e recebeu orientações do seu professor e economista, Alfred Marshall, que o aproximou cada vez mais dos temas ligados à economia. Em 1906, o autor se mudou para a Índia, onde trabalhou no Serviço Administrativo Britânico por 2 anos, resultando em experiências que o levou a publicar o seu primeiro livro, Indian Currency and Finance. Quando voltou para a Inglaterra, foi nomeado professor de economia no King's College de Cambridge, onde permaneceu até 1915. Após sair de Cambridge, foi designado para trabalhar como tesoureiro britânico, com a missão de preparar a delegação do país que seria enviada para negociar no Tratado de Versalhes, depois da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. O que é o keynesianismo? O keynesianismo ficou conhecido como revisão da teoria liberal. Nessa teoria, o Estado deveria intervir na economia sempre que necessário, a fim de evitar a retração econômica e garantir o pleno emprego. De acordo com o autor, a teoria liberal capitalista não disponibiliza mecanismos e ferramentas capazes de garantir a estabilidade empregatícia de um país. Segundo Keynes, o poder público deveria investir em áreas que as empresas privadas negligenciavam. Quem foi Milton Friedman? Friedman nasceu na cidade de Nova York em 31 de julho de 1912. Foi um dos economistas do século XX, foi um dos principais defensores do liberalismo econômico. Foi fundador da Escola Monetarista de Chicago. As principais ideias de Milton Friedman são liberdade econômica com mínima participação do Estado, democracia política, valorização da competição econômica, política fiscal e redução de impostos, economia de mercado como fonte para a prosperidade no país. Na visão do mercantilista, acredita que a função demanda por moeda é estável e que a quantidade de moeda é um determinante do nível de atividade econômica. Friedman defendia que, se a sociedade almeja por progresso com eficiência e utilização assertiva do conhecimento, precisa apoiar a iniciativa privada. Assim, ele chegou ao monetarismo, modelo cujo foco é a política monetária e os seus efeitos sobre os níveis de preços, no curto e longo prazo. Como premissa básica, o pressuposto do crescimento sem sobressaltos da oferta de moeda. Suas ideias influenciaram a segunda metade do século XX, trazendo de volta os conceitos clássicos de Adam Smith e a sua defesa na capacidade própria dos mercados em alcançar a eficiência e equilíbrio econômico. As divergências entre as teorias. A teoria de Friedman difere da teoria de Keynes em diversos aspectos. Primeiro, Friedman acredita que a função demanda por moeda é estável, já Keynes tem em sua concepção de que a função demanda por moeda é instável, deslocando-se de acordo com as variações de confiança do público na economia.
Outra diferença é que Friedman não segmenta a demanda por moedas em componentes que representam saldo para transações, demanda especulativa e demanda precaucionária. A moeda, assim como outros bens, tem diversos atributos que a fazem útil, mas Friedman não acha que seja útil especificar demandas separadas com base em cada um dos usos da moeda. Logo, nos resta a questão: de que modo um teórico quantitativista, isso é, um monetarista, se difere de um keynesiano? A teoria de Friedman discorda claramente da posição dos primeiros keynesianos. Os primeiros keynesianos acreditam que a função demanda por moeda era instável, que a elasticidade de juros da demanda por moeda era extremamente alta e que, como consequência, mudanças na quantidade de moeda não tinham efeitos previsíveis importantes sobre o nível de atividade econômica. Quanto às diferenças entre a teoria quantitativa e a posição keynesiana moderna, os keynesianos, hoje, acreditam que a política monetária é importante. Eles creem que inovações no setor financeiro no período após 1980 lançaram dúvidas quanto à estabilidade da função demanda por moeda. A corrida para a liquidez durante a crise financeira de 2007 a 2009 também indica uma instabilidade na demanda por moeda. Quanto à elasticidade de juros da demanda por moeda, as estimativas de keynesianos são mais altas do que as sugeridas pela pesquisa do próprio Friedman. De um modo geral, se um monetarista tivesse de assinar embaixo das 3 proposições listadas por Friedman, que são elas: a função demanda por moeda é estável, essa função demanda desempenha um papel importante na determinação do nível de atividade econômica, a quantidade de moeda é fortemente afetada por fatores de oferta de moeda, as posições do keynesiano moderno e da teoria quantitativa moderna difeririam, mas não o bastante para gerar conclusões de política econômica totalmente distintas. A questão da política monetária. A diferença hoje entre keynesianos e monetaristas a respeito de políticas monetárias não está em se a política monetária pode ou não afetar a renda, mas em como usar a política monetária para estabilizar a renda. Os monetaristas acreditam que mudanças na quantidade de moeda são a influência dominante sobre as alterações da renda nominal e, no curto prazo, também sobre as alterações da renda real. Devido à importância da moeda e ao que Friedman vê como erros passados na administração da moeda, sua posição sobre políticas monetárias foi, por muito tempo, a seguinte: minha própria prescrição ainda é que as autoridades monetárias façam todo o possível para evitar tais oscilações, adotando publicamente a política de obter uma taxa de crescimento específica em um estoque monetário específico. O valor preciso de taxa de crescimento, assim como do estoque monetário, é menos importante do que a adoção de uma taxa definida e conhecida. Hoje, alguns monetaristas propõem regras alternativas para a política monetária, que são menos inflexíveis do que a regra da taxa constante de crescimento da moeda de Friedman. Friedman e outros monetaristas acreditam que mudanças na oferta de moeda terão um efeito forte sobre a renda, mas que há alguma defasagem, com o efeito mais intenso ocorrendo apenas depois de 6 a 18 meses. Assim, para compensar um pequeno choque, é preciso ser capaz de prever seu tamanho e quando ele afetará a economia com muito tempo de antecedência. Friedman e outros monetaristas não acham que tenhamos conhecimento suficiente para isso. Citando novamente Friedman, diz um ditado que o melhor é muitas vezes inimigo do bom, o que parece muito relevante. A meta de um grau extremamente alto de estabilidade econômica é, sem dúvida, esplêndida. Nossa capacidade de alcançá-la, porém, é limitada. Já os keynesianos acreditam que tanto a política monetária como a fiscal devem ser ativamente ajustadas para compensar choques à economia. Os keynesianos defendem ações discricionárias ativas, tanto de política monetária como de política fiscal. Eles se opõem à regra de taxa de crescimento da moeda. A primeira explicação para essas visões divergentes é a discordância entre monetaristas e keynesianos quanto à necessidade de políticas de estabilização ativas. Enquanto os monetaristas, de um lado, veem o setor privado como estável e capaz de absorver choques, os keynesianos, de outro, percebem o setor privado como produtor de choques e instável. Isso não significa que os keynesianos acreditem que, sem políticas de estabilização governamentais, enfrentaríamos constantes depressões e hiperinflações, mas sim
que os choques resultariam em desvios substanciais e prolongados das condições de pleno emprego e estabilidade de preços. Apesar das grandes contradições teóricas no pensamento dos autores, ambos são mundialmente reconhecidos como os economistas mais influentes do século XX. Por um lado, Keynes apresenta fundamentos visando a importância do Estado na economia, enquanto Friedman luta pelo liberalismo econômico. Contudo, sendo a forma direta e expressiva ou indireta e crítica, o Estado se faz presente fortemente no modelo de ambos os sistemas econômicos. A política fiscal. Dentro da economia, existem basicamente duas formas de intervenção do Estado, através da política fiscal e a monetária. Friedman discute os efeitos independentes da política fiscal. Ele se refere aos efeitos de mudança no orçamento governamental, mantendo constante a quantidade de moeda. Consideremos a seguinte situação. Se ocorrer um aumento nos gastos do governo ou um corte nos impostos, se as alíquotas tributárias não forem alteradas, esse novo gasto precisa ser financiado pela emissão de moeda ou pela venda de títulos públicos. Os monetaristas não afirmam que esse tipo de política econômica será ineficaz, mas afirmam que o efeito da política ocorrerá porque a oferta da moeda tem variações. Ou seja, independente da política adotada, o Estado terá influência no âmbito econômico. As razões pelas quais eles chegam a essa conclusão é que o efeito dos gastos do governo produz a elevação na taxa de juros, pois a eficácia relativa das políticas monetárias e fiscais depende, em particular, de como se considera ser a elasticidade de juros de demanda por moeda. Portanto, a elevação da taxa de juros necessária para manter o mercado monetário em equilíbrio fará com que a demanda agregada do setor privado diminua, quando os gastos governamentais começam a estimular a renda. Hoje, a economia mundial e a brasileira vive os reflexos práticos dessas teorias em um cenário muito emblemático, principalmente pós a pandemia. E mesmo com o considerável crescimento do PIB do Brasil em 2022 no setor de indústrias e serviços, por outro lado, temos uma elevação na taxa de desemprego, contando com mais de 10% da população desempregada. A intervenção do governo na política fiscal e monetária, determinando as taxas de juros, a quantidade de moeda em circulação, define a situação econômica do nosso país. Até o momento que estamos gravando esse vídeo, maio de 2022, a taxa Selic se encontra muito elevada, com um percentual acima de 12%. Isso é claramente um cenário de alta inflação, já que o objetivo da elevação das taxas é de encarecer o crédito, ajudando a friar o consumo e a pressão sobre as altas de preços na economia. Após todos os apontamentos e argumentos demonstrados, a conclusão a que se chega é de que, de acordo com a posição monetarista, a moeda é o principal determinante da renda nominal. Essa posição contrasta com a visão keynesiana moderna, de que a moeda é uma das diversas variáveis com efeitos importantes sobre a renda. Essas posições diferentes quanto à importância da moeda levam os monetaristas e keynesianos a conclusões diversas sobre as políticas econômicas. Aspectos centrais do modelo de Milton Friedman de fato tornaram-se parte do senso comum sobre as políticas monetárias, ainda que recomendações de política específicas dos monetaristas tenham perdido influência. Políticas monetárias baseadas em regras ganharam popularidade entre economistas acadêmicos e autoridades de bancos centrais. O papel dominante da política monetária na determinação da inflação foi amplamente aceito, e as concepções de Friedman sobre as limitações de estabilização também permanecem fortemente influentes.